vamos aprender aí uma relação fundamental entre seno e cosseno de um ângulo. Então aí vamos relembrar a interpretação geométrica de seno e cosseno. O seno é a projeção do arco no eixo Y. Então nós temos o nosso arco AP aqui projetado no eixo Y. Esse segmento aqui corresponde ao seno. O mesmo arco projetado no eixo X nos dá o cosseno. Perceba que esse tracejadinho que eu estou destacando aqui na tela é a mesma medida do seno. Portanto, nós temos aqui um triângulo retângulo, onde temos o cateto inferior aqui é o cosseno, o cateto vertical aqui seria o seno, e a nossa hipotenusa unitária valendo 1, porque lembre que o ciclo trigonométrico, a nossa circunferência trigonométrica, tem como raio o valor 1. Nisso nós extraímos este triângulo retângulo. Então nós temos o ângulo alfa, nós temos o cosseno desse ângulo alfa e o seno desse ângulo alfa. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós obtemos a relação fundamental. O quadrado deste cateto, seno ao quadrado de x, mais o cosseno deste cateto, cosseno ao quadrado de x, é igual a 1. Portanto, está aí a relação fundamental através da interpretação geométrica de seno e cosseno na nossa circunferência trigonométrica. Vamos então a dois exemplos. Dado que x é um ângulo no primeiro quadrante e que seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2, determine o cosseno de x e qual é o ângulo x em graus e radianos. Para isso, vamos utilizar a nossa relação fundamental. Seno ao quadrado do nosso ângulo x, mais o cosseno ao quadrado deste mesmo ângulo é igual a 1. Fazendo a substituição do seno de x por raiz de 3 sobre 2, eu tenho que raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Elevando tanto o numerador quanto o denominador da fração ao quadrado, obtenho 3 sobre 4, 3 quartos, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Subtraindo 3 quartos de ambos os lados da equação, obtemos cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 3 quartos. 1 menos 3 quartos, 1 quarto. Para resolver esta etapa, vamos tirar raiz quadrada dos dois lados da nossa equação. Mas perceba que, ao tirarmos cosseno ao quadrado de x, a raiz deste termo, nós geramos uma incógnita, e toda incógnita ela é positiva ou negativa, fazendo com que o valor do outro lado da nossa igualdade seja positivo ou negativo. Então nós precisamos determinar se, no primeiro quadrante, o seno e o cosseno do ângulo são positivos ou negativos. Como o ângulo está no primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Lembre lá da representação, seno no primeiro quadrante positivo, cosseno no segundo quadrante positivo também. Então, cosseno de x é igual a 1 meio, porque eu tirando raiz dos dois lados desta igualdade, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Como eu quero o meu valor positivo, porque o cosseno no primeiro quadrante é positivo, cosseno de x é igual a 1 meio. E qual é o ângulo que tem seno igual a raiz de 3 sobre 2 e cosseno igual a 1 meio? É o ângulo de 60 graus, que expressa em radianos é π sobre 3 radianos. Vamos a um outro exemplo. Dado que x é um ângulo no terceiro quadrante agora, cosseno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2, vamos determinar o seno de x e qual é o ângulo x em graus e radianos. Então vamos aplicar a relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Seno ao quadrado de x mais, como foi dado o valor do cosseno de x, elevamos esse valor ao quadrado. Então menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Qualquer coisa negativa elevada ao quadrado fica positiva. Elevando o numerador, obtemos 2, e elevando o denominador ao quadrado, obtemos 4. Então seno ao quadrado de x mais 2 quartos é igual a 1. Lembrando que 2 quartos pode ser simplificado, é a mesma coisa que 1 meio, dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 2. Assim, a nossa equação, subtraindo 1 meio dos dois lados, obtemos seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1 meio. 1 menos 1 meio é o próprio 1 meio. Tirando raiz dos dois lados da nossa equação, obtemos seno de x igual a mais ou menos. Por que raiz de 2 sobre 2? Porque raiz de 1 ficaria 1, raiz de 2 ficaria raiz de 2. Só que
raiz de 2 não pode ficar no denominador, então foi racionalizado. Por isso que no final obtemos seno de x igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Como o ângulo está no terceiro quadrante, o seno é negativo. Então aqui o nosso ângulo está no terceiro quadrante, o seno nesse quadrante é negativo. Veja, a coordenada desse ponto aqui ela é negativa. Portanto, a nossa resposta é seno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2. E o nosso ângulo x, que tem cosseno menos raiz de 2 sobre 2 e seno menos raiz de 2 sobre 2, é 315 graus, ou x igual a 7π sobre 6 radianos. Muito cuidado, perigo! Muita gente pensa que essa expressão, essa sentença matemática é correta, que seno ao quadrado de x é igual a seno de x ao quadrado. Cuidado, gente, não é bem assim. Seno ao quadrado de x é seno de x que multiplica seno de x. E seno de x ao quadrado é igual a seno de x que multiplica x. Então, muito cuidado, seno ao quadrado de x é seno de x que multiplica seno de x, e seno de x ao quadrado é seno de x que multiplica x. Cuidado! Então, essa sentença matemática, seno ao quadrado de x, ser igual a seno de x ao quadrado, é incorreta.